7 horas e 56 minutos. Repita. 7h56, o deputado Daniel Silveira, ele foi julgado e condenado ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Mas antes do julgamento, ele fez duras críticas ali ao relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Num discurso no plenário lá na Câmara, o parlamentar chamou o ministro de marginal. Vou abrir aspas aqui rapidamente para o que disse o deputado antes do julgamento. Fiquei 11 meses no presídio, 11 meses sem crime, mas acho que eu estava mais livre porque o menor presídio do mundo é a toga do ministro Alexandre de Moraes. Só cabe um marginal dentro. Aí, fomos para o julgamento. E o STF condenou o deputado federal Daniel Silveira, do União Brasil, do Rio de Janeiro, a 8 anos, 9 meses de prisão e a perda do mandato após ele ter sido acusado lá de estimular atos antidemocráticos e também atacar instituições como o Supremo Tribunal Federal. O que chama atenção é que dos 11 ministros, 10 votaram a favor da condenação do parlamentar. Apenas Cássio Nunes Marques entendeu que as manifestações do congressista nas redes sociais ao longo dos anos, desde 2020 e também 2021, não se configuram como ataque às instituições. Para Nunes Marques, tudo não passa de bravata, mas realmente o que chamou a atenção é que o voto do ministro, André Mendonça, ele foi a favor dessa condenação. E o André Mendonça é um ministro terrivelmente evangélico, e os evangélicos se pronunciaram ontem, e deputados também se pronunciaram, deputados bolsonaristas, escrevendo, a maioria deles escreveram lá, terrivelmente decepcionados com o voto de André Mendonça. E agora a gente muda o entendimento dessa situação. Pamela Bussolini, 1 minuto para você. Paulo do céu, isso que aconteceu ontem no nosso país é um alerta muito grande. Não pela questão, não tô aqui defendendo o que o Daniel falou naqueles vídeos, realmente ele pesou a mão, falou demais, foi realmente agressivo, mas veja bem, um crime de menor potencial ofensivo com uma condenação de 8 anos de prisão, gente, só por aí já é uma coisa que a gente estranha demais. Segundo, um colegiado de juízes que se sentem ofendidos diretamente, né, com as ofensas ali dirigidas pelo Daniel Silveira, julgando o caso, ou seja, vítimas julgando o caso. Extremamente absurdo. Em terceiro lugar, o relator do caso, para quem não é advogado, não é da área jurídica, gente, o relator, ele dá o voto principal, o voto que norteia os demais votos ali, tá? Na decisão colegiada. O relator é o principal ofendido. Meu Deus. É assim, de ficar de cabelo em pé, realmente, com o que aconteceu ontem no nosso Supremo. Esse colegiado do Supremo, eu não tenho medo de dizer que é a pior formação que a gente tem na história do Brasil. Porque estão jogando assim a nossa justiça de uma forma, eles mancham, né, a imagem do que deveria ser o principal tribunal, o tribunal, né, de maior coerência, né, do país. E, no entanto, a gente vê que eles usam conforme eles querem, né, esse tribunal. Eu acho assim, Pamela. O que assusta, eles se põem como se eles fossem a democracia. Veja bem, ataques à democracia, não. Ele fez ofensas, inclusive, dirigidas a um membro do STF. O STF, ele faz parte de um sistema democrático. Ele não é a democracia. Vai, Pamela. Entendeu? Então, tudo isso é terrível, é lamentável. E, no mais, cadê o AB, né? Porque o advogado dele fez um embargos, né? Que é um recurso. Foi multado. O advogado, por defender o cliente, sendo multado. Foi um show de horrores. Cadê o AB para defender esse advogado? Quantos recursos... Desculpa, Paulo, me alongar. Só um pouquinho. Quantos recursos os advogados do Lula impetraram nesse tempo todo e não tomaram multa? Vamos lá. Então, olha o tamanho do absurdo. Infeliz, é que eu tô abismada. Vamos lá, Fernando Tupan, preciso de um tweet rapidinho seu, porque a gente tá encerrando. Ô, Caetano, eu concordo com a Pâmela, é um absurdo o que aconteceu ontem. A democracia brasileira está sendo ameaçada só na cabeça desses 10 ministros. Eu não vejo ninguém ameaçando nada. Eu vejo alguém soltando bravatas, ofendendo as pessoas. Se fosse por ofensa, tudo bem. Por ataque à democracia, pelo amor de Deus, a democracia brasileira está sendo ameaçada com uma condenação dessa. Isso é um erro muito grande que precisava ser revisto.
Nós não podemos viver assim, porque isso, Paulo Caetano, cria, entendeu, agenda para que radicais venham fechar todas as nossas instituições. O meu medo hoje é que ações radicais dos ministros possam levar um louco a assumir o poder, como aconteceu em alguns países ditatoriais. Isso que dá medo é fechar o Congresso, é fechar a justiça por um conclui, Fernando, como esse. Ah, valeu. Conclui, Paulo Caetano. Luiz Neto, sua vez pra gente encerrar. 8 e 1, né? rápido com o Minuto de Jovem Pan, é caro. O que me preocupa, Paulo, é o precedente que abre em relação a essa decisão, né? Um precedente muito perigoso para a democracia. Eu acredito que a integridade dos ministros do STF estão muito bem protegidas através dos milhões e milhões de recursos públicos que nós dedicamos do nosso imposto para manter essa classe que faz o seu papel aí como um dos 3 poderes presentes no nosso país. Mas o que chama atenção, Paulo, em relação a isso, são os 10 votos contra 1, né? O que, independente da pena, se ela foi justa ou não, ou o tempo da pena, 10 ministros entenderam que a decisão de condená-lo era assertiva. Essa decisão, ela foi tomada pensando na instituição ou um cala-boca para servir de exemplo para quem quiser mexer com a instituição aonde o STF está inserido. Então, o que me preocupa, Paulo, no país, não é esse caso em específico do Daniel Silveira. São os poderes infinitos que nós estamos dando para alguns juízes, né, que deveriam trabalhar em prol do povo na Suprema Corte e acabam legislando em causa própria. Não dá para o algoz ser o relator e também ser quem é beneficiado com a sentença. Felizmente, essa é a realidade. Hoje, eu fico triste, não estou julgando os méritos dos atos do deputado Daniel Silveira, mas por uma decisão que vai contra a democracia e que não só deixou deputados bolsonaristas indignados, mas a classe parlamentar como um todo, porque abriu-se um precedente muito perigoso na história desse país.